Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Moça de óculos, que tirou óculos, colocou óculos. Tu mesmo. A tempestade é para você ter um grande testemunho. Depois de uma grande tempestade, tem um grande milagre para você. Você vai glorificar Deus. E vai glorificar de pé. Porque vai ser grande. O que Deus vai fazer depois dessa grande tempestade que você está vivendo. Mateus 14, versículo 22. Ellen, o Senhor está dando grandes livramentos. Não vai mais tocar como tocava antes. Não vai ser mais como era antes. Eu vou falar que o diabo não vai tocar mais como tocava antes. Agora, você é invisível aos olhos do inimigo. O diabo tem que passar direto, porque ele atormentava. Não vai atormentar mais. Nem Anderson. Eu orei por você hoje e disse assim para Jesus: a hora que eu encostei o carro aqui nessa igreja, se ele não vier hoje, eu vou mandar mensagem. Eu preciso, Senhor, dele aqui, me traz, porque tem muitos dias, desde a ceia. E eu falei: Senhor, o Anderson, eu oro por você todos os dias pela sua saúde. Todos os dias que eu olhei e te vi, falei: Deus é fiel. Deus é fiel. Anderson, deixa eu dizer algo para você. A mesma cobra que eu vi na sua irmã, que está ali, passando por cima dela e do neném, e não tocando eles, eu vi ela te mordendo. Esse veneno dentro de você, e o veneno ele atinge o nosso coração. Eu vi esse veneno atingindo o seu coração e a dor indo até os seus ossos. Dessa forma. E como neutralizar esse veneno? Tirar toda essa dor? Há uma cura. Existe uma cura. Essa cura é familiar, porque eu vi sobre a tua irmã. Tua irmã indo para você. É familiar. Algo chamado perdão. Algo que tem que sair daqui de dentro. E quando sair, vai sair a dor. Eu estou falando de dor física, dor dos ossos. Vai sair um monte de coisas. E você vai se levantar. Eu vou na sua casa, ungir você de novo. Quero conversar com você. Porque eu vou fazer a oração da fé. E se tiver pecado, lhes serão perdoados e o doente se levantará. Diz a palavra lá em Tiago. Eu vou lá. Eu quero ir lá. Porque eu sei que você vai levantar. E vai ser de uma vez por todas. De uma vez por todas. Amém? Vamos lá, a palavra de Deus? Mateus 14, 22. Diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: eita, Pedro, hoje Pedro nessa casa vai ouvir a voz de Jesus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mandei ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Os obreiros também podem tomar assento. Fique de pé não. Fique de pé não.
se sentar para ouvir a palavra também. Vamos todos ouvir a palavra. Hoje eu quero falar sobre Pedro e sobre o Senhor Jesus. Quem aqui nunca foi Pedro na vida? Vamos falar quem era Pedro antes de conhecer Jesus. Pedro era pescador, analfabeto. Fazia parte de um grupo esquerdista contra os romanos. Aquele grupo que apedreja, que quebra e até que mata. Pedro era um homem trabalhador, pescava para sustentar sua família. E pelo grupo que ele pertencia, eu vou falar do termo, ele era ignorante acerca de muitas coisas, mas também Pedro era uma pessoa bruta de natureza e de personalidade. Ele era, a gente define hoje como sanguíneo, alguém muito emocional, alguém extremamente emocional, extremamente irado, mas também ao mesmo tempo que ele é irado, ele é bem-humorado. E ao mesmo tempo que ele é irado, bem-humorado, ele tem uma fé grande, ele tem uma força grande, mas também tem uma desistência grande. Ao mesmo tempo que ele tem fé para prosseguir, a fé naufraga e afunda. Antes de conhecer Jesus, eu acho que muitos já entenderam o recado, né? Até conhecer Jesus. Vamos às experiências com Jesus. Primeira tempestade, Jesus no barco, Pedro no barco. Jesus dentro do barco, Pedro entrou em desespero. O barco não afundou, ficou tudo bem. E vamos para a segunda experiência do barco com Pedro e Jesus. A primeira experiência, Jesus falou, vamos passar daqui para acolá, e Jesus foi com ele. Agora Jesus ordenou, entre no barco e eu encontro vocês depois. Jesus ordenou para ele entrar e Jesus não foi junto. O interessante é que todos obedeceram. E quando você obedece a palavra do mestre, quando você está debaixo de obediência, seu barco não vai afundar. A tua vida não vai afundar. A promessa não vai ser enterrada no deserto. Não vai. Quando você está na obediência, pode vir a tempestade. Para quê? Para te aprovar. A tempestade vem para quê? Para você ter um grande testemunho. A tempestade vem para quê? Para você glorificar a Deus. Não tem motivo. O motivo é simples. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então Pedro com os outros foi para o barco e Jesus ficou ali e foi orar sozinho no monte. Eu penso assim, Jesus já foi orar por Pedro. Pedro iria aprontar. Na minha mente é isso. E o barco foi, quando estava no meio do mar, num lago. Era um lago, gente. Mas vamos falar mar, nada Galileia aqui. Quando estava lá no meio, começou uma grande tempestade. E o barco foi açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Você imagina você começando a caminhada da fé, as coisas acontecendo, Jesus perto, mas de repente você começa uma nova caminhada, não sente Jesus perto, não vê Jesus perto, aí está o problema. Porque tudo começa bem, quando está no meio da caminhada, sempre no meio, vem os problemas, vem a crise, vem a solidão, bem o que você disse aqui, está na minha pregação. Vem a solidão, e qual é o problema? O problema é não sentir Jesus perto, o problema é não ouvir a voz dele, e quando você não está ouvindo a ele, parece que você perdeu a direção. E aí os problemas vêm. Açoitado quer dizer batidas repetitivas. E o mesmo problema é você estar apanhando da crise, apanhando do problema, apanhando da dor. E a angústia é grande. E quando chega no meio, parece que você está sozinho. Parece que Jesus não está, não tem quem te ajudar. E tudo parece que está contra você. O dia mal chegou. O vento é contrário. E você imagina que era dia quando Jesus falou para eles, vão para o barco. Escureceu 6 horas da tarde, 7 horas da noite.
que eu disse aqui? Ótimo, pescador. Sabe o que um pescador tem na mente? Vou falar para vocês. Um pescador, ele diz assim: eu vou buscar o peixe. E ele vai. Ele entra no barco com fé e crendo, porque o que ele tem é a fé dele. Ele vai pescar porque ele acredita que o peixe está ali, que ele vai pegar o peixe. Mas uma coisa, quando a tempestade vem, ele sabe o que fazer. O que se faz? Um pescador em meio à tempestade: tira a água do barco, alivia o peso morto, segura a corda, não sei chamar, acho que é vela, da vela, que acho que barco é a vela, né? Tem motor não. Segura, faz força. E quando vier o problema, você tem que fazer a mesma coisa. Fazer o quê? Tirar o peso morto da sua vida. O que está atrapalhando a tua fé? Começa a cortar, lança fora de ti tudo aquilo que está pesando. Tira a água do barco. É hora de tirar a ansiedade. É hora de tirar o chio, porém a dúvida. É hora de cortar. É hora de colocar força. E se acha que no meio da tempestade a fé naufraga? Não. É hora que você vai usar a sua fé. Você vai ter que usar força. A fé é a força que você tem para vencer as tempestades da vida. Então Pedro segurou pela corda. Ele pôs força. Mas deu 9 horas da noite, 10 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. A exaustão chegou. De repente você entrou aqui hoje cansado. Cansado do problema repetitivo, cansado da dor, cansado do sofrimento, cansado de pôr a força e não ver nada acontecer porque está tudo escuro. Tempestade, não tem lua, não, é de noite, não tem lua, não enxerga, não sabe o que fazer. Pedro estava desse jeito, cansado, mas continuando. Ele não pulou do barco, não pula do barco. Não pula do barco. Não é o problema que vai te matar, é a sua desistência. É a sua desistência. E ele não pulou do barco, e ele continuou, ele perseverou o vento contrário. E às 3 da manhã diz a palavra que Jesus vem andando sobre as águas. E todos viram Jesus vindo andando sobre as águas. E aqui eu quero dizer algo muito importante para você. O que é problema para você? Jesus está acima do seu problema. Jesus vem andando por cima do seu problema. É problema para nós, para ele não é problema. E Jesus veio andando por cima. E de repente, vendo, todos ficaram com medo. Menos de 24 horas, Jesus voltou. Em menos de 24 horas eles perderam a comunhão. Não conheceram Jesus. Por isso tiveram medo. Não conheceram a Jesus. Perderam a comunhão em menos de 24 horas. Não sabia mais quem era o mestre, quem era Jesus. E de repente Jesus falou: vendo, não me vem. E Jesus gritou e disse para eles assim: tem de bom ânimo, não tenham medo. Sou eu. Não tem mais, não tenham medo, sou eu. E Jesus falou com eles. E ouvindo eles, não ouviram, não conheceram a voz do Mestre. Como alguém que anda com ele, fica horas separado, não conhece, não viu mais quem era Jesus, não estava ouvindo mais a Jesus. E nós, quando temos um problema, não enxergamos mais a Jesus, só enxergamos o problema. Quando Jesus fala conosco, muitas vezes não ouvimos, porque só damos ouvido à nossa dor, ao nosso problema, ao nosso sentimento. Você vai ser iluminado, curado e salvo quando você olhar para Jesus. Não olhe para o que você está sentindo, não olhe para o problema, não olhe para a tempestade. Quando o mestre chega, toda a atenção para ele. E Jesus falou isso e todos duvidaram. Pedro duvidou, mas ele pelo menos teve coragem de falar. Presta atenção em uma coisa: tem problema, tenha coragem de falar. Fale, não fique para você. Então Pedro falou: se é o Senhor, porque eu estou com dúvida. O problema
é grande quando você duvida, quando você não confia, porque confiança sustenta a sua fé. Quebrou a confiança, a fé naufraga. A confiança foi quebrada e nessa hora Jesus esperava alguém confiar em Pedro. Falou: se é o Senhor, porque eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, eu não sei quem é o Senhor. A minha confiança quebrou a partir do momento que entrou um pingo d'água. Quando escureceu, eu perdi o foco da luz, eu perdi a direção. Então Jesus disse para ele: desce, porque ele disse assim: se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. Me faz o impossível. Se é o Senhor, gera milagre na minha vida. Se é o Senhor, resolve o meu problema. Se é o Senhor, me deixa agora viver o sobrenatural da fé. Então Jesus falou: vem. E Pedro desceu do barco. Tem que ter coragem para descer da dúvida, do medo, descer do seu problema e falar: eu creio em ti, Jesus. Restabeleça a confiança, descendo do comodismo, descendo da tua vontade, saindo da zona de conforto. Desce do seu barco e entra para o sobrenatural do Senhor Jesus. Pedro desceu do barco e ele andou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural, indo de caminho de encontro a Jesus. Olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Olhando para Jesus, ele viveu o sobrenatural. E Pedro deu passos na água, mas sentindo o vento forte, mas sentindo a dor da alma, mas sentindo os pingos d'água, mas sentindo o problema, mais sentindo o medo, mais sentindo a dúvida, mais sentindo, porque sentir passa, ser não passa. Ele estava sentindo o vento, sentindo o problema, e ele olhou para o problema. Ele olhou para o vento, ele olhou para o lado. Cada vez que tiramos o foco de Jesus, naufragamos na fé. Cada vez que tiramos o olho de Jesus, nossa vida afunda, o barquinho naufraga. Então Pedro afundou na fé. Ele simplesmente começou a ir para o fundo, porque quando você olha para o seu sentimento, a sua razão emburrece. Quando você coloca o foco no sentimento, a sua fé esfria e naturalmente você vai naufragar. Então Jesus falou para ele: homem, por que você duvidou? Olha só, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que duvidaste? E Pedro começou a gritar, porque somos humanos, e quando o perigo vem, o que a gente faz? Me socorre, Deus. Me ajuda, Deus. Não é vergonha? Claro que não. Aquele que não afundou, atira a pedra no Pedro. Atira a pedra no Pedro. Então Jesus falou: vem, não tenha medo não, porque você duvidou. E Jesus estendeu a mão para ele. E ele, desesperado, angustiado, gritando com medo, Jesus tomou ele pela mão. E ele subiu. E cada vez que você cair na fé, ou naufragar por um momento, ou duvidar, ou tiver medo, olha para Jesus. Ele está com a mão estendida para te salvar. Ele está com a mão estendida para te curar. Ele está com a mão estendida para te ajudar. E Jesus pegou: não importa, eu perdi a fé, mas Jesus não perdeu você. Eu olhei para o problema, mas Jesus olhou para você. Deixa eu dizer, você é um projeto de Deus. Deixa eu dizer mais algo para você. Deus tem propósito na sua vida. O vento é porque tem propósito. O problema é porque Jesus tem propósito. Qual é o propósito? Pedro tem um propósito, vai ser pastor. Vai ler e escrever sua primeira pregação. Mais de 3.000 almas. Jesus tem um propósito na sua vida. Jesus tem um propósito com você. Ele não vai deixar o sonho dele morrer. Deus não vai deixar você naufragar no seu sentimento. Ele vai tomar você pela mão direita e vai dizer assim: não tenha medo,
eu te esforço, eu te ajudo, eu te levanto. E se for preciso, Ele te carrega. Ele toma você. E Jesus carregou Pedro sobre as águas. Sobre as águas. E subiram ao barco. E quando subiu ao barco, Ele acalmou o vento. Quem é esse que acalma o vento? Quem é esse que tem todo o poder e autoridade? Quem é esse? Quem é esse que te chama para sair do barco? Quem é esse que te chama e fala assim para você: não tem problema se você errou, eu sou o acerto na sua vida. Não tem problema se você afundou, sou eu que te levanto, sou eu que te ajudo. E nesse contexto, eu quero dizer algo importante para você não esquecer. Que eu comecei falando isso, vou terminar falando isso. O porquê do vento? Porque tem um grande milagre para você. O porquê da tempestade? Porque grandes coisas estão por vir e acontecer na sua vida. O propósito de Deus é te aprovar. O propósito de Deus é para que você ganhe confiança sem ver. Confiança sem ouvir. Por que sem ver e sem ouvir? Porque o Senhor, Ele trabalha com fé. Não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, mas é o que eu creio. Eu creio na palavra, eu creio em Jesus. E está contado os dias da sua tempestade. Quem crê faz assim com a mão. Está contado o dia da sua tempestade. Tem vento hoje parando, tem um vento parando hoje na sua vida. Acabou. Um problema está sendo resolvido hoje na sua vida. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Porque do outro lado tem felicidade te esperando. Seu Elton está cansado, está sobrecarregado. Mas hoje Ele te toma pela mão. Ele te pega pela mão e hoje Ele te cura. Hoje você é levantado. A partir de hoje, seu Elton, acabou desse trauma, desse sofrimento, dessa tempestade, das noites. Que noites difíceis. O pior foi a noite. Você não sabe o que foi. Não grita, não fala. Está lá e nem geme. Por quê? Para não acordar, para não perturbar. Mas Ele viu a sua dor, Ele viu o seu sofrimento. E a partir de hoje, você pisou o pé aqui, Jesus vai com você de volta para o teu barco. Agora Ele vai com você. Ele toma você pela mão e fala: vamos, vou acalmar esse vento na sua vida. Eu vou acalmar essas dores na sua vida. E será restituído todas as coisas. E quando você atravessar do outro lado, assim como você pediu, o novo de Deus, Deus está preparando uma coisa nova que você pediu. Você fala: eu não quero mais essa dor, não quero mais esse sofrimento. O Senhor está esperando você lá do outro lado com uma papelada nova na sua mão. A papelada que você pediu está vindo sobre você, essa papelada. E não vai ser papelada que nem você fala assim: Senhor, vai tudo certo, mas depois é um sofrimento, toda vez é um sofrimento. Ele falou: o que eu tenho para você vai te enriquecer, não vai trazer dores. Não vai trazer dores. Amém? Aplausos, Senhor. Glória a Deus. Coloque de pé. Coloque de pé, meus amados. Os obreiros, por gentileza, vem à frente. Feche os teus olhos, você que pode. E agora eu quero que você reflita em tudo que você ouviu.